De Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para os irmãos que no sermão profético de Jesus Cristo, que foi escrito ali por Lucas, ali, irmãos, está revelado a grande meretriz de 17 de Apocalipse e também, irmãos, está revelado a sétima cabeça da besta, irmãos, que aponta para o império final que perseguirá o povo santo. Então, irmãos, para os irmãos entender isso que eu vou explicar aqui, eu quero mostrar para os irmãos isso, né? Que lá no sermão profético está revelado a sétima cabeça da besta, está revelada a grande meretriz. Então, para os irmãos entender, é necessário aqui eu explicar de forma resumida sobre a revelação que João ele tem em 17 de Apocalipse, irmãos, aonde ele tem uma visão daquela besta de 7 cabeças, 10 chifres, que carrega a grande meretriz. Irmãos, nós podemos dividir essa profecia de 17 de Apocalipse, resumidamente, em 3 partes. Primeira parte é as 7 cabeças da besta. Segunda parte, a sétima cabeça da besta, onde estão os 10 chifres. E terceira parte, irmãos, a grande meretriz. Então vamos falar sobre cada uma dessas partes. Irmãos, as cabeças da besta, ela vai nos revelar os impérios que dominou sobre o povo de Deus, né? Ao longo do tempo. A sétima cabeça da besta, irmãos, vai nos revelar o último império que dominará e perseguirá o povo de Deus no tempo do fim. Os 10 chifres estão nessa sétima cabeça, dando a entender o quê? Que esse último império, irmãos, os 10 chifres, simboliza 10 nações. Então, quer dizer, são 10 nações aliadas ao anticristo. Então, o império final nos revela isso, irmãos. É um império de uma união de 10 nações. E a grande meretriz, irmãos, ela vai falar da Jerusalém apóstata do tempo do fim. Se os irmãos não concordam, não tem problema, fica até o final do vídeo. Que lá no finalzinho do vídeo os irmãos vão ter outra ideia, os irmãos vão entender o que eu quero explicar. Então, irmãos, a grande meretriz que está sentada sobre essa besta, ela vai revelar a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ela, irmãos, é uma meretriz porque ela vai se prostituir com a sétima cabeça da besta, aonde estão os 10 chifres, ou seja, vai se prostituir com o império do tempo do fim. Ela vai se prostituir com o anticristo e o seu reino. E por fim de tudo, irmãos, o anticristo e aquelas 10 nações vão causar ali dentro uma devastação, irmãos. Uma das coisas interessantes para nós entender que essa grande meretriz fala da Jerusalém apóstata do tempo do fim, irmãos, nós temos um conhecimento ali do assunto das duas testemunhas. Irmãos, é dito que as duas testemunhas, os corpos delas, jazerão na praça da grande cidade. Então, irmãos, olha essa expressão, grande cidade, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então, irmãos, a grande cidade, aonde os corpos das duas testemunhas jazerão mortos, diz que o Senhor delas foi crucificado ali, irmãos. Aonde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. Então, irmãos, fica claro e evidente que ali, essa grande cidade citada no texto do Apocalipse, ela se refere a quem? A Jerusalém apóstata. Porque, irmãos, foi nela que Jesus Cristo foi crucificado. É escrito ali que os corpos delas já serão mortos. Na grande cidade, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então, irmãos, está falando de Jerusalém. Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém, certo? Irmãos, e no finalzinho ali do assunto da besta que carrega a meretriz, é dito para João que a meretriz que ele viu é a grande cidade, né, que reina sobre os reis da terra. Então, irmãos, olha essa expressão em 11 de Apocalipse, no assunto das duas testemunhas, fala que a grande cidade é Jerusalém. Então, irmãos, essa grande cidade está sendo citada de novo. Então, essa grande cidade é quem? É a Jerusalém apóstata do tempo do fim, irmãos. É só nós conectar ali o assunto das duas testemunhas e o assunto que nós vamos ver aqui em 17 de Apocalipse, certo, irmãos? Aí os irmãos falam, mas Jerusalém não reina sobre os reis da terra. E aqui no texto de Apocalipse 17 é dito que a meretriz é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Irmãos, hoje
Jerusalém não reina sobre os reis da terra. De fato, porém, irmãos, o anticristo ele vai invadir ela, vai tomar ela, vai fazer a capital do seu reino ali em Jerusalém, certo? Então, a partir desse momento, ela passa a reinar sobre os reis da terra. Qual? Os 10 reis, irmãos, que estão revelados nos 10 chifres da 7ª cabeça da besta, que nos aponta para o império do tempo do fim. Então, irmãos, falei aqui resumidamente, vamos ler aqui de forma rápida e resumida o que está escrito em 17 de Apocalipse. Depois, irmãos, nós vamos lá no sermão profético de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, e os irmãos vão entender que lá está revelado a grande meretriz e está revelado a 7ª cabeça da besta, que é o último império que se levanta contra o povo de Deus no tempo do fim. Então, irmãos, lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 17, verso 9 em diante. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, ou reinos. Um rei domina sobre um reino. Olha que informação, irmão. 5 já caíram. Um existe. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, irmãos, vamos entender aqui que eu falei no começo. As 7 cabeças da besta fala de reinos que dominou sobre o povo de Deus. Então, irmãos, aqui nós temos essas informações. 5 já caíram. João vivia na época do Império Romano, que era um império que dominou sobre o povo de Deus. Então, irmãos, olha o que o anjo disse. 5 já caíram. Quais foram os impérios que dominou sobre o povo de Deus? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o último império revelado na 7ª cabeça da besta vai dominar no tempo do fim. Então, irmãos, 7, e são também 7 reis. 5 caíram. Quais que caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe. Qual que é o império que existia na época de João? Esse o Império Romano, certo? O outro ainda não é vindo, quer dizer, o 7º império, que é o que vai dominar sobre o povo de Deus e perseguir o povo de Deus, quer dizer, ele não chegou. O outro ainda não é vindo. E quando vier, quer dizer, quando ele vier, convém que dure um pouco de tempo. Quer dizer, não vai ser um tempo prolongado, vai ser um tempo curto, irmãos. Ou seja, é o tempo ali, irmãos, da última semana profética. E a besta que era e já não é ela também, o 8º é a do 7, e vai à perdição. Irmão, verso 12, E os 10 chifres que viste são 10 reis, não um só, mas 10 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis, ou reino, irmãos. Porque um rei domina sobre um reino, é a mesma coisa. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Irmãos, na revelação das 7 cabeças, qual é a única cabeça que não tinha recebido o reino ainda? A 7ª. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Era 5 que já tinha caído. Roma era aquele que existia no presente que João vivia. Então, irmãos, o outro reino que ainda não veio e quando viesse tinha que durar pouco é a 7ª cabeça. E olha aqui a revelação. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, qual que é a cabeça, irmãos, que não recebeu o reino ainda na época de João? A 7ª. Então, irmãos, dá a entender o que aqui? Que esses 10 chifres, esses 7 reinos, irmãos, esses 10 reinos, eles estão na 7ª cabeça, quer dizer, a 7ª cabeça é um império formado por 10 reinos. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, quer dizer, um curto espaço de tempo, ali dentro da última semana profética, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, quer dizer, juntamente com o império, com a nação ali, com o reino do anticristo, irmãos, essas 10 nações vão receber o poder junto com ele. Então, irmãos, essas 10 nações, ela recebe o poder junto com a besta.
essas 10 nações operam juntamente com a besta, certo, irmãos? Ó, estes quem? Os 10 reinos revelados nos 10 chifres. Estes têm um mesmo intento, ó, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, irmãos, olha aqui, esses 10 reinos, eles têm um comum acordo ali de entregar o seu poder para o anticristo, ser dominado por ele, certo, irmãos? Isso vai nos conectar ao quarto animal das profecias de Daniel, que tem 10 chifres, e sobre aqueles 10 chifres se levanta um. Então, irmãos, aqueles 10 chifres do quarto animal são os 10 reis do tempo do fim, e aquele um chifre pequeno que sobra entre eles é o anticristo, irmãos, é a besta. Ali é dito que 3 cai, porque provavelmente 3 vai ter alguma resistência, ele vai ter que abater para eles aceitar, né? Que esses 3 entreguem o poder juntamente com os outros 7. E no fim, os 10 estão entregando o poder à besta, ou seja, ao chifre pequeno. Estes têm o mesmo intento, esses quem? Os 10 reinos entregarão seu poder e autoridade à besta. Ó. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quando que isso ocorre, irmãos? No Armagedon. Porque lá no Armagedon, Jesus Cristo vem, irmãos, para acabar com o reino da besta, que está revelado na 7ª cabeça, que é uma união de 10 reinos. Estes, os 10 reinos, né, junto com a besta, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis, quer dizer, a igreja de Cristo que vem juntamente com ele, irmãos, para exercer juízo sobre o reino da besta, irmãos. E isso, irmãos, se conecta ao que está escrito ali na profecia do quarto animal, que e o corpo dele, né, irmãos, é desfeito no fogo, né? E depois disso, o domínio debaixo do céu é dado ao povo, aos santos do Altíssimo. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Agora aqui, irmãos, verso 15 disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, ó, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas, todos que vão ser seduzidos pela grande meretriz e pelo reino da besta. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Então, irmãos, vamos recapitular. João tem uma visão. Uma besta de 7 cabeças, 10 chifres, que carrega uma meretriz. As 7 cabeças, os reinos que dominou sobre o povo de Deus. A 7ª cabeça da besta estão ali os 10 chifres. O último império que vai dominar e perseguir o povo de Deus, aonde estão aquelas 10 nações. A grande meretriz é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ó. E os 10 chifres, ou seja, os 10 reinos que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta. Quem é a prostituta? Jerusalém. Por que aborrecerão ela? Porque eles, irmãos, causarão dor, devastação, grande tribulação ali dentro. Não que a grande tribulação seja só para eles, mas, irmãos, ali é o epicentro de todos os acontecimentos do Apocalipse. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, a Jerusalém, que vai se prostituir com eles. Ó, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Irmãos, o que quer dizer isso? Que porão ela desolada e nua, comerá a sua carne, queimará ela no fogo? O que isso quer dizer? Ou seja, devastará ela, causará ali grande tribulação, perseguição e tantas outras coisas. Ó, irmãos, isso é um verso-chave para os irmãos entender que essa profecia vai se conectar com o sermão profético escrito por Lucas. Vamos prestar muita atenção no que Deus vai falar aqui no verso 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. Está falando de quem? Daquelas 10 nações. Porque Deus tem posto em seu coração das 10 nações que cumpram o seu intento. Ó, e tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino. Ou seja, permita que a besta domine sobre eles e faça uma aliança com eles. Ó,
Aqui que é a expressão-chave. Os irmãos vão entender depois quando vai fazer a leitura no livro de Lucas. E que deem à besta o seu reino, ó. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Até que se cumpram as palavras de Deus, ó. Até que se cumpram as palavras de Deus. Guarda isso. Porque isso, irmãos, foi dito lá no sermão profético registrado por Lucas. Ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então tá aqui, irmãos. Essa mulher, essa meretriz, é a grande cidade. A grande cidade, irmãos, ali no assunto das duas testemunhas, fala claramente que é Jerusalém. Ali é dito, no assunto das duas testemunhas, que os corpos das duas testemunhas jazerão mortos na praça da grande cidade, ou seja, na praça da grande cidade onde seu Senhor foi crucificado. Aonde Cristo foi crucificado em Jerusalém. Logo, irmãos, ali no assunto das duas testemunhas, a grande cidade se refere a Jerusalém. A Jerusalém apóstata do tempo do fim, que vai estar perseguindo e matando o povo de Deus juntamente com o anticristo. Ó, e a mulher que viste é a grande cidade, ou seja, a Jerusalém apóstata do tempo do fim, que reina sobre os reis da terra. Irmãos, hoje ela não reina sobre os reis da terra, mas lá no tempo do fim, o anticristo, irmãos, ele vai cercar ela, sitiar ela, tomar ela à força, na marra, e vai fazer dela a capital do seu reino. Por isso, irmãos, no verso 16 é dito, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Irmãos, Jerusalém, esse Israel terreno, no tempo do fim, começa a se prostituir espiritualmente, religiosamente, politicamente, com o reino da besta. E quando, irmãos, chega na metade da última semana profética, o anticristo devasta ela e faz ali o seu império. Ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. A porão desolada, e nua comerão a sua carne e a queimarão no fogo, ou seja, devastarão ela. Depois dos 10 chifres e do anticristo devastar Jerusalém, eles tomam ali e faz dela, irmãos, a capital do seu reino. Então, irmãos, a partir dali, Jerusalém passa a dominar sobre esses 10 reinos que estão aliados ao anticristo. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Ela passará a reinar sobre os reis da terra quando o anticristo sitiar, tomar ela, devastar ela e fazer dali a capital do seu reino. Então, irmãos, quem acompanha o canal sabe que isso que eu estou falando aqui, assim, já aprendeu em outros vídeos, mas quem está vendo a primeira vez, eu imagino que já entendeu. Então, irmãos, agora guarda tudo que eu ensinei, guarda tudo que os irmãos aprendeu aqui nesses minutinhos e vamos lá no livro de Lucas, vamos ver sobre o sermão profético. Lá os irmãos vão enxergar com clareza a grande meretriz e a 7ª cabeça da besta, que aponta para o império final que perseguirá o povo de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui no livro de Lucas, capítulo 21, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos iniciar a leitura no capítulo 21, verso 20 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Mas quando virdes Jerusalém cercadas de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação, é o tempo que ela é posta desolada e nua, e aqueles 10 reinos comem a carne dela. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Por que está pedindo aqui para o povo fugir? Porque ali, irmão, se inicia a grande tribulação. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Irmãos, olha o que eu falei lá em 17 de Apocalipse, no verso 17. Lá está escrito, irmãos, que Deus colocou no coração daqueles 10 reinos, dá o seu poder à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Verso 22 de novo. Porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que está escrito. Está vendo a conexão, irmãos? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra,
e ira sobre esse povo, o povo ali judeu, aqueles israelitas, aqueles judeus carnal, irmãos, que vai se prostituir com o reino do anticristo. Porque haverá ira sobre eles? Porque eles estão prostituindo religiosamente, espiritualmente, politicamente. Mas ai das grávidas, das que criarem naquele dia, porque haverá grande aflição e ira sobre esse povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha aqui, irmãos, os 10 chifres, as 10 nações, pondo a grande meretriz desolada e nua. Olha ela comendo a carne dela, como está escrito ali no texto. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumprem. Que tempo é esse? É o que está ali, irmãos, em Daniel. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio, que é o tempo que o chifre pequeno, a besta, o anticristo, leva para perseguir o povo de Deus. Então, irmãos, vamos começar de novo aqui no verso 20 e vamos exortar devagarinho para os irmãos, com paciência, para todos os irmãos entenderem. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada sua desolação. Irmãos, só aqui nós vê a grande meretriz e nós vemos, irmãos, aqueles 10 reinos, irmãos, que estão aliados ao anticristo. Mas o irmão pergunta, mas a meretriz tudo bem, é Jerusalém. Exato, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo a meretriz, Jerusalém, cercada de exército. Qual o exército, irmãos? Esses exércitos, irmão, fazem parte daquelas 10 nações que estão aliadas à besta. Então os irmãos estão vendo aqui, irmãos, a meretriz e a 7ª cabeça da besta, onde estão as 10 nações que estão aliadas ao anticristo. Saber então que é chegada a sua desolação. Essa desolação, irmãos, está escrita ali, que aqueles 10 chifres deixarão a grande meretriz desolada, nua, comerão suas carnes, né? Então, irmãos, essa desolação é isso. Então, os irmãos entenderam? Em poucos versos nós vemos a grande meretriz, nós vemos os exércitos ali daqueles 10 reinos aliados à besta, nós vemos, irmãos, que a carne dela, né, está sendo comida, ela está sendo posta desolada e nua. Irmãos, e por que tudo isso? Porque, irmãos, lá no tempo do fim, essa Jerusalém terrena, muitos ali, a maioria, vai sobrar um remanescente, com certeza. Mas muitos ali, irmãos, o que eles vão fazer? Vão se prostituir espiritualmente, politicamente, religiosamente, com o reino do anticristo. E lá na metade da última semana profética, Deus permite que aquele povo, irmãos, causa essa desolação ali dentro. Certo, irmãos? Por quê? Por causa da prostituição espiritual dela. Os irmãos lembram que Israel, as 10 tribos que estavam ao norte, eles se prostituíram com ídolos. O que Deus permitiu? Que a Assíria devastasse aquele povo. Irmãos, o reino do norte ali, Jerusalém, Judá, eles se prostituíram com idolatria. O que Deus permitiu? Que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, devastasse ali. Irmãos, no tempo do fim é a mesma coisa. Esse Israel terreno, essa Jerusalém terrena, ela vai fazer um papel de uma grande meretriz, vai se prostituir, irmãos, com os reinos que estão aliados ao anticristo. E lá em Joel fala bem claro que são reinos que estão em volta. Olha lá, irmãos, quais são os países que estão em volta ali de Israel hoje. Vai lá e olha qual é a fé que eles professam. Essa Jerusalém vai se prostituir com aquela religião, irmãos. Só que, irmãos, assim como Deus permitiu a Síria castigar o reino do norte, assim como Deus permitiu que Nabucodonosor castigasse, irmãos, ali o reino de Judá, Deus vai permitir que o anticristo, irmãos, castigue também essa Jerusalém terrena, certo? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. E por que, irmãos, que o anticristo cerca ela, sitia ela, devasta ela? Para tomar ela e fazer
dali a capital do seu reino. Aí sim, irmãos, quando ele toma ali e faz dali a capital do seu reino, Jerusalém passa a ser a cidade que reina sobre os reis da terra. Por isso que está escrito ali, a grande meretriz é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Hoje ela não reina, mas lá no tempo do fim ela vai reinar. E tem muita gente falando bobeira. Ah, é a igreja católica, é não sei o que lá, e as igrejas evangélicas são as filhas dela. Irmãos, o texto não revela nada disso. Nada, nada, irmãos. Tira isso da cabeça. Fala da Jerusalém apóstata do tempo do fim. Não adianta, irmãos, não é correr para outro caminho. Não adianta inventar coisa. Não, o texto não revela a Igreja Católica, de forma alguma. Eu não sou católico, irmãos, de forma alguma, e nem estou fazendo vídeo para defender. Mas eu estou fazendo vídeo para orientar os irmãos o que a Bíblia, o que as Escrituras Sagradas realmente revela. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Porque, irmãos, ali é o tempo da grande tribulação. Então o povo tem que fugir, irmãos. Os irmãos lembram da mulher que foge para o deserto? Está falando ali da casa de Judá. Da casa de Judá, dos fiéis que estão ali dentro. Tem que sair dali de dentro, irmãos. Porque a serpente está ali, o anticristo está ali. E tem que fugir da vista dele. E ele vai causar desolação. Verso 22. Porque dias de vingança são estes. Porque, irmãos, são dias de vingança. Deus vai vingar a prostituição deles. Israel, da tribo do norte, se prostituiu com os ídolos. A Assíria devastou. A tribo de Judá se prostituiu com os ídolos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, devastou. Foi um meio, irmãos. Aqueles reinos na época foi um meio de castigo que Deus teve para castigar a idolatria e a prostituição espiritual deles. E essa Jerusalém vai se prostituir no tempo do fim. E Deus vai permitir que o anticristo e o seu reino, irmãos, castigue eles devido, irmãos, a essa prostituição espiritual. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Irmãos, olha que lá no assunto 17 de Apocalipse, Deus disse bem claro. Deus ele colocou um intento no coração daqueles 10 chifres, ou seja, daqueles 10 reinos, de dar o seu poder à besta para que se cumpram as palavras de Deus. Que palavras são essas? As palavras, irmãos, do tempo da grande tribulação. Ali é o epicentro de todos os acontecimentos, porque dias de vingança são esses para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Por que ai delas? Porque, irmãos, é um tempo de fuga, é um tempo de grande tribulação. Então, para elas, irmão, vai ser um tempo difícil, certo? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, quer dizer, o tempo da grande tribulação já não é fácil. Imagina uma pessoa, mulher grávida, criando filho, quer dizer, complica mais ainda, se torna mais difícil ainda. Mas ai das grávidas das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Olha aqui, irmãos, é o tempo da grande tribulação. E ira sobre esse povo, o povo ali de Jerusalém. Por que ira sobre eles, irmãos? Porque eles estão se prostituindo. A tribo de Judá se prostituiu. A ira de Deus veio em cima deles mediante Nabucodonosor e a Babilônia. Israel ali, as 10 tribos do norte se prostituiu. A ira de Deus veio em cima deles, irmãos, mediante o rei da Síria, certo, irmãos? E essa Jerusalém vai se prostituir no tempo do fim e a ira de Deus vai vir sobre aquele povo, né, mediante, né, o reino do anticristo, irmãos. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, que haverá grande aflição na terra e ira sobre esse povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Então, irmãos, os irmãos vê aqui essa grande cidade, né, essa grande meretriz sendo desposada, né, e nua, os 10 chifres comendo as carnes dela, está revelado aqui, é tempo de grande tribulação, é sofrimento, irmãos, infelizmente, devastação vindo, irmãos, sobre aquele local. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém, a grande meretriz, será pisada pelos gentios, pelos estrangeiros. Qualquer um estrangeiro? Não, irmãos. Os estrangeiros, revelados, irmãos,
lá nos 10 chifres da besta. Então, irmãos, essa Jerusalém que será pisada é a grande meretriz. Ó, pelos gentios. Esses gentios, irmãos, fala dos gentios, né, dos estrangeiros, que fazem parte do reino da besta, ou seja, aquelas 10 nações, aqueles 10 reinos que estão aliados à besta. E Jerusalém, a grande meretriz, será pisado pelos gentios, ou seja, pelos 10 chifres da besta, pelos 10 reinos aliados à besta. Ó, até que os tempos dos gentios se completem. Então, irmãos, esse sofrimento, esse cair de espada, esse ser levado cativo, essa grande tribulação, tudo isso, irmãos, tem um tempo. E esse tempo é o quê? Até que os tempos dos gentios se complete. Irmãos, lá no livro de Daniel, quando fala do quarto animal, o quarto animal ele tem 10 chifres. Sobre esses 10 chifres se levanta um. E ele, irmãos, abre a boca em blasfêmia contra Deus e persegue o povo santo. E ali é dito, irmãos, que o povo santo é entregue na mão do chifre pequeno por um tempo, um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Um tempo, 2 tempos e meio tempo corresponde o quê? 3 anos e meio, irmão. Veja aqui, até que os tempos, ou seja, até que os 3 anos e meio dos gentios se completem. Esses gentios aqui, irmãos, fala dos 10 chifres que estão na cabeça do quarto animal, fala dos 10 chifres que estão na 7ª cabeça da besta. Então, os irmãos compreendem até que os tempos dos gentios se completem. Então, irmãos, para terminar com chave de ouro aqui, vamos dar uma lida ali em Daniel, rapidinho, só para nós completar e os irmãos terem um entendimento fechado, exato da situação, né, que vai ocorrer nesse tempo. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo aqui em Daniel, no capítulo 7, do verso 23 em diante. Disse-me assim: o quarto animal, que é o último império que se levanta no tempo do fim, será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, essas 10 pontas fala de 10 chifres, são 10 reinos, né? É os mesmos que estão ali na 7ª cabeça da besta. E quanto às 10 pontas, aos 10 chifres, daquele mesmo reino, daquele mesmo império, se levantarão 10 reis. É os 10 reinos que estão na 7ª cabeça da besta. E depois dele se levantará outro. É a besta, irmãos. Esse outro é a besta, é o anticristo. É a besta que esses 10 chifres dá o poder. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Por que ele tem que abater 3? Provavelmente, irmãos, como eu disse lá atrás, esses 3, talvez de uma certa forma, vai se opor, e os 7 não. Quando ele abater esses 3, todos os 10 estão debaixo do pé dele, vamos dizer assim. E depois dele se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3, ó. E proferirá a palavra contra o Altíssimo. Lá em 13 de Apocalipse fala que a besta ela abre a boca em blasfêmia contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, quer dizer, causará perseguição ao povo santo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Fala da apostasia do tempo do fim. E eles, quem? O povo santo. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, né? Aqui já fala no plural, ou seja, 2 tempos, e metade de um tempo. Então, irmãos, o povo santo está sendo entregue na mão aqui do chifre pequeno que domina sobre os 10 chifres por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Irmãos, lá em Apocalipse, a besta, em 13 de Apocalipse, ela recebe 42 meses para agir, ou seja, é 3 anos e meio, é a segunda semana, é a segunda parte da última semana profética. Irmãos, e ali, irmãos, lá em Lucas, é dito, né, que Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, pelos 10 chifres que está no quarto animal, pelos 10 chifres que está na cabeça, na 7ª cabeça da besta, eles serão pisados, irmãos. Jerusalém será pisada por esses gentios até que se completem os tempos dos gentios. Que tempos são esses? Um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, esses 3 anos e meio. Certo, irmãos? Então, os irmãos entendeu?
que lá, irmãos, no livro de Lucas, vamos voltar lá. Não no livro de Lucas, aliás, no sermão profético de Jesus Cristo que foi escrito por Lucas. Lá, irmãos, está revelado a grande meretriz, está revelada a sétima cabeça da besta, ó. Mas quando virdes Jerusalém, a grande meretriz, cercada de exército, os exércitos, irmãos, que estão ali na sétima cabeça da besta, revelado nos reinos da sétima cabeça da besta e nos 10 chifres, irmãos, revelado ali, né, no quarto animal. Quando virdes Jerusalém, grande meretriz, cercada de exército, né, dos 10 chifres da besta, sabei então que é chegada a sua desolação. É o tempo que a carne dela, irmãos, está sendo comida, né? Ela está sendo colocada desolada e nua. Verso 24, né? Vamos pular aqui. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém, a grande meretriz, será pisada pelos gentios, né? Os 10 chifres da besta, até que os tempos, né, os 3 anos e meio dos gentios se complete, até que termine os 3 anos e meio de grande tribulação. Então, irmãos, o Apocalipse nos revela a última semana profética, ou seja, os últimos 7 anos, os 3 anos e meio primeiro, né, vamos dizer assim, é o princípio de dores, os 3 anos e meio finais são as dores de fato, certo, irmãos? Essa Jerusalém terrena vai se prostituir, né, com os reinos ali do anticristo que estão à sua volta, né? E na metade da última semana profética, irmãos, ela vai ser destruída, né? Sitiada, né, pelo anticristo. O anticristo toma ali e faz dali a capital do seu reino, irmãos. E quando termina esses 3 anos e meio, Jesus Cristo retorna, irmãos. E está escrito ali, eles quem? Os 10 chifres, combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, né? E os eleitos e fiéis também vencerão. Então, irmãos, quando terminar ali o tempo da grande tribulação, Jesus Cristo retorna, né? Quem morreu em Cristo é ressuscitado primeiro, aqueles que ficou vivo para contemplar a volta de Jesus Cristo é arrebatado, Cristo forma o seu exército com a sua igreja glorificada e desce, irmãos, para destruir o anticristo e o seu reino. Então, irmãos, eu peço perdão para os irmãos, eu não imaginava que o vídeo ia ficar em quase 40 minutos, ficou um pouco grande, né? Mas o importante é que os irmãos tenham aprendido. Eu tenho certeza, se os irmãos veem até o fim no vídeo, eu tenho certeza, não foi perdido. Esse vídeo eu tenho certeza que trouxe edificação e conhecimento na vida dos irmãos. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que todos tenham aprendido. Espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Eu peço a todos os irmãos, né, para orar a Deus para mim, para Deus me dar mais conhecimento, né, para fazer mais vídeo, compartilhar mais conhecimento com todos os irmãos. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.